Boa tarde. Vamos dar início à penúltima mentoria da trilha 4. E hoje a gente vai falar sobre o padrão MVC, né? Depois de todos os assuntos que a gente comentou aqui na trilha, né? Protocolos, APIs, frameworks, a gente falou de framework, falou de várias coisas. Esse padrão nos traz uma forma de organizar o uso de tudo isso, né? Porque quando a gente faz projetos pequenos, a gente quase não se dá por conta, né, dessa organização, porque são poucos arquivos, então a gente sabe exatamente, né, quem faz o quê. E aí, só que em projetos maiores, né, como a quantidade de arquivos cresce, a lógica cresce, retorno para o usuário também aumenta, né? Esse padrão nos traz muita facilidade porque ele faz uma organização, né? Facilitando a manutenção e escalabilidade do código para os projetos. Então, o que é o padrão, né? Então, o padrão MVC, o Model View Controller, é um dos mais importantes e amplamente utilizados, né, padrões de designer de software, especialmente em desenvolvimento web. Ele separa a aplicação em três componentes principais, né, em três arquivos, que fazem essa organização, que é a manutenção, a escalabilidade, que é o View, o Model e o controller, que juntos, né, facilitam a organização, manutenção e escalabilidade do código. Tem dias que parece que eu tô aflita, assim, que eu vou falar e atropelo todas as palavras, daí eu tenho que pensar um pouco e acalmar, né? Mas, enfim. Então, da onde veio a origem, né, e história do MVC? O padrão MVC surgiu na década de 70 como uma forma de organizar o código em sistemas complexos. Inicialmente utilizado em interfaces desktop, ganhou popularidade no desenvolvimento web com o Ruby on Rails, e hoje é uma escolha padrão para diversos frameworks. Então, os frameworks que já estão sendo lançados aí, né, já trabalham em cima deste padrão. Quais as vantagens, né, da gente utilizar esse padrão do MVC? O código organizado e fácil de manter, reuso de componentes, aplicações escaláveis e robustas e facilidade de testes. O MVC hoje é adaptado às novas tecnologias e tendências, diversos frameworks disponíveis e popularidade duradoura por sua simplicidade e flexibilidade. Depois que a gente entende como funciona, né? Alguns frameworks que a gente conhece que utilizam o padrão, o Ruby, né? A linguagem Ruby. Os exemplos de uso é usado no Twitter, no Shopify, Airbnb, GitHub. O Django, com a linguagem Python, no Instagram, no Discs, no Mozilla, no The Onion. O Spring MVC na linguagem Java, utilizado na Netflix, Mercado Livre, Bank of America, na NASA. O pessoal que não gosta de Java, né? Eu já dei a disciplina de Java, o pessoal reclamando desse. Pessoal, a NASA usa o Java. Aí ninguém falava mais nada. O ASP.NET, com a linguagem C, usado no Stack Overflow, no MSN, no Hotmail, no Bing. O Laravel, com a linguagem PHP. Exemplos de uso no Laravel Spark, Laravel Nova, Laravel GStream e Laracasts. E outras opções notáveis que a gente conhece, né? O Vue, o Angular e no React também, né? Todos já utilizam esse padrão MVC. Então, o que é, enfim, né, o MVC? É um dos padrões de design mais importantes no desenvolvimento de software, especialmente em aplicações web. Tu quer falar alguma coisa, Nívia? Que eu vejo a tua vizinha piscar. Não. Vou te falar. Ele ajuda a organizar o código em três componentes principais, que é o Model, View e o Controller, né? Como já comentei. Cada componente tem uma responsabilidade distinta, o que facilita a manutenção, o teste e a escalabilidade.
A definição de cada componente. Um model. Ele é responsável pela lógica de dados e a apresentação do estado da aplicação. Ele gerencia o acesso e a manipulação dos dados e frequentemente interage com a camada de banco de dados. A view, que seria a visão, né? Responsável pela apresentação dos dados ao usuário. Ela exibe os dados contidos no model de forma que o usuário possa visualizá-los e interagir com eles. E o controller atua como intermediário entre o model e view. Ele processa as entradas do usuário, realiza operações no model e atualiza a view conforme necessário. Então, seria mais ou menos assim. O usuário vai interagir com a view, o processo, né, vai fazer um processo de solicitação para o controller vai pedir ao model para fornecer esses dados. Se esses dados precisarem acessar o banco de dados, o model já acessa o banco, né, solicita os dados ao banco de dados. O model devolve ao controller, né, esses dados, retorna os dados, e o controller devolve para a view, né, que depois que é o que o usuário vai ver esse conteúdo renderizado. Então sempre vai ser nesse fluxo, né, nessa organização. Interagir com a view, view com o controller com o model devolve a resposta para o controller vai processar e devolver o resultado para a view, e a view retorna para o usuário. O que a gente faz normalmente, né? A gente já faz tudo meio direto, meio sem controle. Com esse padrão, tudo fica nos seus lugares devidos, né? E controlados. Se realmente é o que o usuário teria que informar, depois pegando o dado que o usuário, a solicitação que o usuário fez, vai precisar que dados realmente essa solicitação precisa, né? E retorna para o usuário somente o que seria necessário, digamos assim, né? Só o que o usuário requisitou. Se de repente, em algum momento, em outras aplicações, a gente pode devolver coisas a mais para o usuário, ou a menos, né? Ou deixar os usuários colocarem dados errados. Então, o controller tem todo esse controle, né? Também de tipo de dado que entra, tem os testes, né? Os testes de software. Então, fica bem organizado. Os benefícios, então, né? Separação de preocupações. Cada componente, o model, view, controller tem uma responsabilidade clara e distinta, que facilita a organização do código. A manutenção e testabilidade. A separação de responsabilidades facilita a manutenção e atualização do código. Testes unitários podem ser aplicados de forma mais eficaz a componentes individuais. A escalabilidade, projetos grandes podem ser gerenciados mais facilmente, pois a arquitetura MVC permite que diferentes equipes trabalhem simultaneamente em diferentes componentes. Reusabilidade, componentes podem ser utilizados em diferentes partes da aplicação ou em projetos futuros. E a flexibilidade, mudanças na lógica de apresentação, né, da view, ou na lógica de negócios, que é o model, podem ser feitas independentemente, minimizando o impacto no restante da aplicação. Tu usou React, tu disse no front, né? Então, ouvindo eu falar disso, acho que tu pensou no teu código, né? Como o framework trabalha ali, né? Com a questão de componentização. Sim, sim, foi isso mesmo. É. Fica mais fácil, né? A gente visualizar, porque assim, se tu cria um código inteiro, tu tem que mexer em tudo, né? Se tu tá trabalhando com componentes, tu vai olhar e ver, né? Esse componente aqui, por exemplo, não tá legal, sei lá, o cabeçalho, não tá É, legal. exatamente. Mais fácil de administrar o código também, né? E de fazer manutenção, né? Sim, A exatamente. manutenção, a testabilidade, que é a escalabilidade, né? Que a gente estava falando, e a reusabilidade. Isso, Pode exatamente. ter. A pena que a gente, quando começa, né, a ensinar, a gente não consegue. Eu acho complexo, assim, para quem nunca viu, já aprender com o framework junto, né?
porque tem que entender toda essa questão de lógica também, né? Eu acho que acho que é muita coisa para quem nunca viu. Sim, é verdade, porque eu tive que pesquisar bastante, li bastante, assisti muito vídeo, fazia, dava errado, tentava de novo, desfazia tudo. E tu tá fazendo uma faculdade também, né? Tô, exatamente. É a questão Então... da faculdade que fica competindo, né? Ainda mais esse semestre, que nem eu falei, esse semestre para mim foi muito corrido por causa da minha mãe, né? Então eu tive problema na faculdade, já atrasou tudo, atrasou a trilha, fez um monte de coisa. Mas tá indo. Mas importante que conseguiu, É Não, verdade. então, essa questão do tempo, né? A gente leva um tempo, assim, para ir assimilando todas as coisas, né? Sim. Não é simples, assim, de uma hora para outra tu aprender tudo. Mas foi só um pensamento que eu quis compartilhar contigo. É que daí eu também me enxergo, né? Assim, penso na minha trajetória, que tu vai construindo realmente teu conhecimento. Tu não é um curso, tu não vira programador sênior, que nem tem os memes, né? Fazendo 2, 3 cursinhos. Um processo mais demorado, né? De aprendizado que a gente precisa. Então vamos lá. Os componentes, então, do MVC, o model, né? A função do model é gerenciar os dados da aplicação. Então, o model é a camada da aplicação responsável pela lógica de dados. Ela define a estrutura dos dados, as regras de negócio e as operações que podem ser realizadas sobre esses dados. A principal função do model é encapsular o estado da aplicação e fornecer métodos para manipular esse estado. Exemplos de model: classes de dados e lógica de negócios. O padrão MVC ele trabalha bastante com classes, né? Que daí já chama lá a orientação a objetos. As classes de dados, elas representam as entidades do domínio da aplicação, como usuários, produtos, pedidos, etc. Cada classe de dados contém atributos e métodos para acessar e manipular seus dados. A lógica de negócios inclui todas as regras e validações que governam os dados, que governam como os dados podem ser criados, lidos, atualizados e excluídos. Por exemplo, uma classe de pedidos pode incluir métodos para calcular o total do pedido, aplicar descontos e verificar a disponibilidade de produtos. A interação com o banco de dados. Então, quem faz a interação com o banco é o model. Né? Então, o model frequentemente interage com a camada de bancos de dados para armazenar e recuperar dados. Isso pode ser feito diretamente através de consultas SQL ou indiretamente através de um Object, um ORM, né? Como Hibernate para Java, Entity Framework para .NET, essas palavras em inglês são difíceis, .NET ou Active Record para o Ruby on Rails. A interação com o banco de dados inclui operações como CRUD, a gente viu, né, no Banco Nacional, que criação, leitura, atualização, exclusão, são as operações básicas, né, de manipulação de dados. Validações, assegurar que os dados inseridos ou atualizados cumpram certas regras, né, então a gente pode controlar as entradas, né, do usuário. E relacionamentos, gerenciar as associações entre diferentes modelos, como um relacionamento de um para muitos entre usuários e pedidos. Esses relacionamentos a gente não chegou a comentar lá no banco de dados, né? Mas a gente, quando cria um relacionamento entre uma tabela e outra, a gente define sempre qual é o tipo de relacionamento, né? Seriam regras de negócio que a gente coloca no banco. Na view, a função da view é apresentar os dados ao usuário. Então, a view é responsável pela apresentação dos dados ao usuário. Ela recebe os dados do modelo e os exibe de forma que o usuário possa visualizá-los e interagir com eles. A view deve ser passiva, ou seja, não deve conter lógica de negócios, mas apenas renderizar os dados recebidos. Exemplos de view: os templates HTML e renderização de dados. Minha voz está querendo me abandonar.
A renderização de dados. A Vue pode incluir JavaScripts ou frameworks como React, Angular ou Vue.js para renderizar dados dinamicamente e atualizar a interface do usuário conforme necessário. Então, tudo isso fica na Vue. A atualização de Vue com base nos dados do model. A Vue deve ser atualizada sempre que os dados do model mudarem. Isso pode ser feito através de técnicas como o data binding, que é uma ferramentas e frameworks que automaticamente sincronizam os dados do model com a Vue, e eventos e observadores, padrões de designer que permitem que a Vue seja notificada e atualizada quando o model muda. Então, quantas coisas, né, a gente pode incluir num projeto, né, para deixar ele consistente, né, e eficiente, escalável, né? Quantas ferramentas a gente tem disponível para combinar, né, e construir um site legal, construir um projeto, né, uma aplicação segura, né, e que funcione bem. E o controller. A função do controller é fazer o intermédio, né, entre o model e a view. O controller atua como intermediário entre o model e a view. Ele recebe as entradas do usuário através da view, processa essas entradas, possivelmente atualizando o model, e determina qual view deve ser renderizada em resposta. Por exemplo, processamento de entradas do usuário e chamadas ao model. As entradas do usuário captura e interpreta as ações do usuário como cliques, submissões de formulários e navegação. E as chamadas ao model atualizam o estado do model com base nas ações do usuário, como criar um novo registro, atualizar um registro existente ou excluir um. E as rotas e endpoints. Os controllers também são responsáveis por definir as rotas e endpoints que mapeiam as solicitações HTTP, lá o GET, o POST, o PUT e o DELETE, para as ações apropriadas no controller. Em frameworks web, as rotas configuram como as URLs são tratadas e qual controller e ação devem ser executadas. Por exemplo, o getUsers, pode mapear para uma ação do controller que recupera e exibe uma lista de usuários, ou POST, que pode mapear para uma ação que cria um novo usuário com base nos dados enviados no formulário. Né? A rota vai definir para qual caminho. Não sei se tu chegou a usar a rota no teu site. Usei sim, fiz rota. A gente precisa fazer esse roteamento. É. Eu fiz um curso de React uma vez, por isso que eu fico me lembrando, assim, eu no meu dia a dia eu não uso, mas já tive assim, uma boa interação, chegamos a fazer um projetinho com React. Aí eu tô me lembrando também aqui, né, das coisas que eu usei. O ciclo de vida, então, do MVC, né, basicamente é um request, controller, que busca os dados lá no model, né, devolve para ele, manda para a Vue e a Vue responde para o usuário. Então, o pedido do usuário. O ciclo de vida do MVC começa quando o usuário faz uma solicitação request e aplicação, como acessar uma URL ou enviar um formulário. Essa solicitação é recebida pelo controller, que atua como o ponto de entrada para processar a entrada do usuário. O controller processa a entrada e chama o model. O controller interpreta a solicitação, extrai as informações necessárias e determina a ação apropriada. Ele fica no controle, né? Ele, então, chama o model para realizar qualquer operação de lógica de negócios ou acesso a dados necessários para responder à solicitação. O model retorna os dados para o controller. O model executa as operações necessárias, como consultas ao banco de dados ou cálculos de lógicas de negócio. Após completar essas operações, o model retorna os dados processados ao controller. O controller passa os dados para a view. O controller recebe os dados do model e seleciona a view apropriada para renderizar a resposta. Ele passa os dados necessários para a view.
A view renderiza os dados e os apresenta ao usuário. A view usa os dados fornecidos pelo controller para gerar a saída final. Essa saída é enviada de volta ao usuário como uma resposta HTML ou JSON ou outro formato, né, concluindo o ciclo de solicitação e resposta. Esse aqui ficou mais ou menos como um manualzinho, né, do MVC. Em resumo, então, né, o padrão MVC é popular por suas vantagens em termos de organização, manutenibilidade, testabilidade e colaboração no desenvolvimento de software. Sua capacidade de separar responsabilidades de forma clara melhora significativamente a qualidade e eficiência do desenvolvimento, tornando uma escolha preferida para muitos desenvolvedores e equipes de desenvolvimento ao redor do mundo. Aqui eu trouxe um código, se tu quiser testar depois, até te mostro ele executando aqui, que usa esse padrão MVC. Então, aparentemente, eu tenho um projeto normal, né, com um index, um JavaScript e um CSS. No HTML, eu faço o meu front, né, o que eu quero renderizar lá no caso, eu quero fazer uma listinha de tarefas, né, que a princípio não vai ter nenhuma, e eu vou adicionar essas listas de tarefas. Não está guardando em lugar nenhum, porque eu não estou usando o banco, só a questão do front mesmo aqui. Os scripts, chamando aí então os JavaScripts, né, que é o model, o view e o controller. Tem um CSS normal também, né, a estilização do projeto. O arquivo controller.js, aí eu coloquei todas as explicações, né, da classe controller, o que ela faz, aqui comentei linha por linha. O model, também da mesma forma, né, descrevi toda a classe model. E toda a view, né, a forma que esses dados vão retornar para o usuário. A princípio, o front seria só essa telinha aqui e a saída, a lista de tarefas. Até vou só finalizar aqui. Aí tem um Saiba Mais, né, com alguns links para, se tu quiser dar uma olhada sobre o modelo, falando sobre o MVC. E isso. Então, vou compartilhar contigo só para mostrar esse projetinho, que é um bom hábito até a gente começar, né? Agora que tu já passou por todo esse processo inicial, começou a usar framework, né? Como seria usar um projetinho com esse padrão MVC? Então, aqui está o front, né? Vou renderizar ele. Ele vai abrir, só tem uma lista de tarefas. E o que ele vai fazer? Aqui eu vou colocar minhas tarefas do dia, por exemplo, né? Eu preciso estudar, depois eu preciso... O que mais que eu preciso fazer? Sei lá, buscar a filha. Estou pensando só nas coisas que eu tenho que fazer agora. Mas, por exemplo, né, tu pode colocar infinitas tarefas aqui e ele coloca numa fila, né, e vai te mostrando. Não está guardando, né, se eu recarregar ele vai perder tudo. Mas, assim, aparentemente ele funciona da mesma forma. Só que daí lá, internamente, né, ele vai ter o controller, né, que vai fazer toda a definição da classe controller, que gerencia a interação do model e do view. Então, ele tem todos os métodos, né, que vão ser controladas. Um método que, quando chama a lista de tarefas, quando eu altero a lista de tarefas, que chama para adicionar uma nova tarefa. E aí eu poderia incluir outras aqui, né, poderia excluir também uma tarefa, enfim. E aqui eu crio objetos, né, do view para relacionar com o view, para a hora de devolver. E assim por diante, né? Vou criando as classes e chamando eles, né? Um está interligado com o outro. Falando assim fica muito vago, mas se tu olhar depois direitinho um por um, a view, depois o controller e depois o model, tu consegue entender como foi feita a lógica do negócio, né? E aí os arquivos, aí fica tudo organizado, né? Tudo com tratamento, que o usuário digitou, o processamento, né? Colocar a lista depois
colocar uma tarefa após a outra, né? Primeiro coloquei essa, depois essa, né? Que é como a Viu trata os dados para mostrar para a gente. Aparentemente é Tá. simples, né? Diga. Não, você mostrando agora o código, eu lembrei que num dos projetos que a gente fez na faculdade, tinha um projetinho que a gente fez que a gente criou um formulário, né? E nesse formulário, e a gente fez todo o projeto em Python. E nesse formulário, agora que eu estou lembrando, foi inclusive até eu que fiz, se eu não me engano, o formulário, e estou lembrando dos comandos aqui que você está passando na tela, então eu usei sim esse padrão MVC nesse projeto, mais com Python e Django. Uhum. A gente Olhando os comandos que eu lembrei, porque já faz um tempinho, já faz uns 3 anos, eu acho. E aqui a gente relembra as classes, né? A gente cria a classe Sim, e os métodos da classe, né? Depois instancia essa classe, cria os agora eu estou objetos. lembrando. Que legal, então. Mais uma coisinha aí que tu relembrou e que tu já sabe. É Agora, verdade. tu já trabalha na área? Não, ainda não. Então, Ainda não, porque na verdade eu estou assim, mudando, em transição de carreira, né? Que eu trabalho como artista plástica, né? Sou artista plástica. Aí eu estou fazendo a faculdade, mas ao mesmo tempo eu já estou fazendo os projetinhos pessoais, mas não trabalho na área ainda não. Sim. Pretendo. Pode começar com os freelas, né? Tu já tem bastante conhecimento. Sim, sim. Que legal. Eu pensei, mas antes de tudo, em primeiro lugar, nesse momento, eu estou mais pensando no estágio para concluir a graduação, senão não conclui, né? Sim. Tem Então, que fazer um mas aí estágio. depois vou pensar nos. Tem, para concluir, tem. Mas Então, esse estou estágio pensando no vai te abrir estágio no muitas momento. portas. Né? Exatamente. Estou procurando o estágio e se eu conseguir até o final do ano, aí eu já me formo, que é o último ano. Sim. Olha que bacana. Que legal, hein? Parabéns. Parabéns pela jornada. Obrigada. É muito legal ouvir um relato assim, mudar totalmente, né? O que tu fazia antes da tecnologia? Tu é formada em alguma outra coisa? Não, eu formada não, mas eu trabalho há 20 anos como artista plástica. Então eu faço que nem eu fiz o site de arte, justamente porque é baseado na área que eu tenho conhecimento. Sim. Que eu faço exposições todos os domingos lá no centro de São Paulo, na República, Olha na Feira só. de Arte. Que pena morar longe. Oi? Que pena morar longe. Muita vontade de conhecer. Então, aí eu faço. E aí, agora, de uns anos para cá, eu me dediquei mais à faculdade e à programação, e meu marido fica com a arte. Sim, agora que tu tá entrando no ramo da tecnologia, tu vai unir os dois. Agora tu vai Sim, conseguir divulgar, né, melhor o teu trabalho sim. através da tecnologia. E ao mesmo tempo a arte te dá uma visão também para você trabalhar com design, né? No Sim. front-end, com o UX, né? Uhum. E você tem uma visão melhor de cores, de estética, de Sim, tudo isso eu já tenho esse conhecimento. com Fica mais certeza, fácil, com né? certeza. Mas aí a arte agora eu vou deixar para o meu marido e eu faço a programação. Não, tu vai unir os dois agora. Tu pode encontrar outros artistas que queiram divulgar sua arte, tu pode fazer sites para eles, Sim, né? uma ideia que nem eu fiz esse protótipo da feira da República mesmo. É um protótipo, mas eu tenho ideia de no futuro fazer uma coisa maior para toda a feira mesmo. Sim, imagina tu, sei lá, cria uma aplicação que tenha um banco de dados com todos os artistas que já participaram, Sim, por exemplo, né? Com imagens dos trabalhos deles, para quem quiser visitar já ter uma ideia do que já foi sim. apresentado. Nossa, Tipo daí tu uma pode. galeria virtual. Isso, É, pode criar um projeto bem bacana. é, Porque dá para assim, fazer. normalmente tem, né? Um pouquinho de informação ali, um pouquinho de informação lá, né? Tu pode unir todas essas informações em um só lugar. Sim, Olha aí, que sim, legal. exatamente. Dá para fazer muita coisa. Dá. E pensa nisso, não desiste, Nívia.
Não vou desistir, não. Isso eu não desisti. Quando eu falo de deixar para o meu marido, é porque assim, eu não estou pintando, faz um tempo que eu já não pinto mais, porque eu estou dedicando à programação. E ele que pinta e ele que expõe os trabalhos, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu falei deixar, mas não deixar de ser artista. Isso Sim, eu vou continuar. entendi. Tu que vai fazer a divulgação dele, então, né? Sim. Ah, que bacana. É. Que bacana. Boa sorte e quero ouvir falar de ti, Nívia. Já pensou, eu Ah, olhando o jornal aqui e vendo falar do teu trabalho? A gente ah, tem que jogar alto, né? é verdade, é Tem verdade. que, tem que É, jogar alto para colher. sim, Então tá, guria. tá, Estou bem contente com o teu trabalho. Semana que vem a gente tem a última mentoria aí, só para a gente tá, encerrar. Que daí a gente vai falar de hospedagem, né? sim. Eu sei que é um assunto comum, tudo, mas de repente algum detalhe ali só para a gente fechar a trilha bonitinha, assim, redondinha, né? Porque trabalhou tanto, o que que a gente tem que fazer no final? Hospedar. Tem que hospedar, né? Para o pessoal ver. É verdade. E aí a gente encerra com sucesso essa trilha, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, bom, bom final de ajuste para o teu projeto e tô ansiosa É, aqui já, tô ansiosa para ver, tá bom? tá, tá Um bom. beijo, Então, então, um beijo, bom final de semana. para ti também. Tchau, tchau. Tchau.